Hoje também é um culto especial, um culto de ceia. Eu pedi para Caio colocar a projeção. Está lá em Gálatas 2, 19 e 20. Todo mundo conhece, pelo menos o versículo 20 de Gálatas. Pois por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive mais, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amados, quando Paulo escreveu isso, alguns historiadores e pesquisadores diziam que ele estava vivendo momentos de depressão profunda, porque exatamente quando ele escreveu essa carta de Gálatas, estava havendo muitas dissidências dentro da igreja, uma crise espiritual muito grande. Parece que dias de hoje, nós estamos falando da escola dominical, a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas, tudo é igual, só muda a época, mas os sofrimentos e os ataques são os mesmos. Então, quando Paulo estava escrevendo essas cartas, essa crise, eu imagino a crise espiritual profunda que ele botou: fui crucificado com Cristo assim. Ele sabia das dores de Cristo que eu podia imaginar. E ele disse: eu fui crucificado. Irmão, as igrejas da Galícia, onde foram escritas essas cartas, na Ásia Menor, eram apenas algumas igrejas que viviam na teologia, mas também a prática cristã estava sendo persuadidos a voltar à prática da lei de Moisés, como nós estudamos hoje na EBD, como nós vemos hoje acontecer muito no Brasil, em outros países. Homens trazendo para si o galardão que não lhe pertence. Eu não sou digno de botar uma vírgula na palavra do Senhor. Imagina eu adquirir para mim os louros da que não me pertence. Então Paulo estava exatamente vivendo essa angústia de ver a igreja, irmãos dentro da igreja, voltando tudo ao início, a adorar aquelas estátuas de barro. Muitos estavam a ser levados a crer que para a salvação seria somente através da circuncisão, ou seja, voltar ao início. Nós sabemos que após a vinda do Messias, isso se rompeu. O véu foi rasgado de cima para baixo. Mas muitos estavam, por não conhecer exatamente o Evangelho, começaram a entender que era mais fácil voltar à vida pela circuncisão. A salvação está feita por mim, então eu posso continuar a fazer o que eu fazia. Não. Irmão, Paulo resume a teologia da graça com essa afirmação radical: já estou crucificado com Cristo. Essa frase não é um exagero espiritual. Quando Paulo se refala, eu estou crucificado com Cristo, ele quer dizer, não vive mais o pastor Ricardo em mim, mas vive Cristo em mim. Os meus pecados foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Paulo sabia disso. Paulo se colocou numa forma de fragilidade tão grande que, Senhor, não sou mais eu. Tudo aquilo, todas as iniquidades que eu tinha dentro de mim foram remidas e lavadas pelo teu sangue.
A comunhão com Cristo naquela época havia muitas regras e rituais e métodos pessoais. Alguém já ouviu falar sobre isso? Métodos pessoais? Quantos de nós aqui já ouviu falar assim, naquela igreja lá, você vai lá que tem ligação direta com Deus, ele pega o telemóvel e já liga para ele, que já recebe tudo que você quer. Quantos de nós já ouviu isso? Quantos de nós já ouviu falar assim, vai lá naquela igreja que aquele pastor lá vai botar a mão em você, você vai. Não existe isso no Evangelho. Existe a crucificação do velho homem, para que você comece a ser um novo homem em Cristo Jesus. Você vai receber muito mais do que você imagina, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe um pastor humano que possa te garantir coisa diferente, a não ser pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo tinha essa certeza, ele sabia. O Evangelho quebrou essas regras, meu irmão. Quantos de nós aqui romperam cadeias de maldição em nossas famílias? Eu sou um. Que eu só estou aqui pela misericórdia do Senhor. Porque Deus assim o quis e me trouxe para cá. Quantas outras pessoas melhores do que eu poderia estar aqui hoje? Mas Deus me quis trazer para cá. Porque Ele quebrou maldições também. Eu quebrei maldições através de mim e da minha família. O Evangelho atingiu pessoas da minha família. Porque Deus me usou. Paulo sabia disso. Você oferece um acolhimento para a sua família, quando você diz, irmão, Deus te abençoe. Tenta fazer isso. Nós estamos em Portugal. O pessoal não é muito usual de escutar isso. Eu só faço isso. Eu dou um bom dia, Deus te abençoe. O pessoal faz assim. Ela olha para você diferente. Eu moro em frente a um café. Eu ia todo dia lá comprar pão. Aí eu, bom dia, uma paz do Senhor para você. Aí uma vez ela me perguntou, por que o senhor faz isso? Eu falei que a paz que eu tenho, eu quero que você também tenha. A paz em Senhor Jesus Cristo. Ela ficou assim, não. Pode fazer diferença? Faz toda a diferença. Não sei o que pode acontecer, mas comece a fazer isso. Teu testemunho é pessoal. O teu testemunho é face to face. Faça isso. Comece a entender que o antigo homem, a antiga mulher morreu. Quando você baixou as águas, quando você recebeu Jesus Cristo, acabou. É um novo homem. É uma nova mulher. Não sou tão novo assim, não. O dia é mais mocinho, mas não ainda. Como eu olho para trás e vejo como Deus foi generoso comigo, sem eu merecer. As tuas obras não vão te salvar, mas a tua fé vai te salvar. A tua fé vai salvar a tua família. Quando você fala para a sua família, pô, tu virou crente, a primeira coisa que ele diz, está levando dinheiro para o pastor, está dando dinheiro para o pastor, agora tu vai virar chato, agora tu não vai mais beber, agora você não vai fazer mais. É isso. Mas não é porque o pastor está te pedindo, é porque o Espírito Santo está te incomodando. É que o Espírito Santo está fazendo, ei, agora tu é nova criatura. Não vive mais você, vive Cristo em mim. Olha que responsabilidade. Paulo estava falando assim, não vivo mais, não é mais o Paulo, não é mais Tarso, aquele homem que tinha todas as inteligências, foi feito curso, um homem inteligente, acima da média, o QI dele era acima da média, um homem que se converteu, ele teve um encontro cara a cara com Jesus, na estrada de Damasco. Eu fico imaginando, eu, um pouco pecador, eu acho que eu desmaiava.
confronto que Paulo teve naquele momento, quando ele olhou para Cristo, Cristo deve ter mostrado para ele o quanto aí nós temos tantos pecados. E ele começou a fazer a sua caminhada para até escrever isso. Fui crucificado com Cristo. Você pode dizer isso? Eu fui crucificado com Cristo. Eu tiro meus pecados todos os dias. Aqui não, mas eu conheço pastores que tombaram para a pornografia, tombaram na internet, perderam casamento, perderam ministérios. Triste, porque não foi crucificado com Jesus, porque não tinha Jesus dentro do coração. Aquele que está em pé, cuide para não cair. Amados, esse vai ser o meu história. Talvez seja o mais pecador de vocês. Eu peço todos os dias, Senhor, não deixe cair. Cuida do meu coração. Eu quero ser crucificado contigo, como Paulo falou. Queridos, viver uma vida baseada no Evangelho é uma performance sadia. Hoje em dia, eu sou de uma época, eu já falei isso aqui, nós éramos conhecidos como Bíblia. Era uma Bíblia desse tamanho, não era igual hoje, né? Hoje tem até telemóvel, desse tamanho, mano. A gente botava embaixo do braço, desse tamanho, a Bíblia era maior do que eu. Eu era coisa de rato, só tinha as orelhas e os olhos. E a Bíblia, eu andava assim, alternando com a Bíblia. E nos apontavam assim lá para as Bíblias. Eu cheguei a ter vergonha. Hoje eu falei, Senhor, como foi orgulhoso eu ter passado por aquilo. Como foi bom eu ter passado por aquilo. Muitos daqueles que falavam isso tombaram no Rio de Janeiro. Muitos daqueles que zombavam de mim tiveram mortes trágicas. Deus me salvou. Deus me tirou, me cantou assim. Você não está aqui hoje por coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesus seguinte. Essa palavra para colocar no seu coração, entender que você, quando está aqui, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Mas não é só aqui. Começa a entender que você tem que fazer isso na sua casa. Pega a sua esposa, tire 10 minutos do seu tempo. Vamos fazer um devocional nós dois aqui. Eu oro por você, você ora por mim. Eu oro pela sua família, você ora pela minha. Eu sei que é difícil orar pela sogra, não é fácil. Não é fácil. Mas ore. Ore no seu leito, na sua cama, no seu quarto. Ore pela sua família. Os dias são maus, são. Paulo acaba declarando que morreu para as coisas desse mundo. Existe coisa mais difícil? Eu sou de um tempo que o joystick era desse tamanho assim. E era só joguinho de derrubar vinha lá em cima. Hoje eu tenho visto jogos sexuais. Hoje eu tenho visto jogos de cortar a cabeça um do outro. Isso é didático. Isso me acrescenta o quê? Então temos que entender. Cuidado com o que você está consumindo. Cuidado com o que você está deixando entrar dentro da sua casa. Paulo está tentando dizer que está seguindo o que Jesus fez por nós. Uma grande pergunta, fácil da gente resolver. Quer ver? Mas pastor, como é que eu vou saber se isso agrada a Cristo ou não? Fácil. Pergunta para você, Senhor, isso que eu estou fazendo lhe agrada? O Espírito Santo fala com você na hora. Na hora. Muito antes de você perguntar, ele já estava falando contigo. Isso aí não é para você.
Paulo fez isso. Naquele tempo, sendo perseguido, o homem na estrada de Damasco conheceu o Rei dos Reis. Largou tudo para viver pela fé. Crucificou o homem velho para nascer um homem novo. Esse relato é necessário para que nós entendamos o que o versículo 20 de Gálatas não se trata de uma diferença doutrinária. Não é doutrinário isso. Se você olhar, até parece, mas não é doutrinário. O que Paulo está dizendo é que é consciente da renúncia que ele tem que fazer. Cada um de nós aqui. Você sabe o que você tem que renunciar. Não é esse pastor velho aqui, não. Não, você que sabe. Você conhece o seu coração, você conhece as ondas que você está surfando. Não sou eu. Então, se você conhece, e o Espírito Santo está dizendo assim, ó, sai disso, saia disso. Meus irmãos, eu entendo que a carne abraça vários pecados. Nós somos oriundos do pecado. Se você não fizer como Paulo, nós iremos sucumbir. Nós iremos nos afundar no pecado. E o pecado não vem feio. Não. O pecado vem bonito. O pecado vem exatamente do que você mais gosta e como você gosta no mínimo detalhe. Por isso que Paulo crucificou ele. Porque o pecado ele vem da forma com que você imagina coisas que você nunca iria atingir. E quando você pensa, já foi. Quando você entende, já pecou. Quando você entende, você já perdeu. Tudo aquilo que pela graça do nosso Salvador Jesus Cristo te deu. Você tem que ter confiança em Cristo Jesus. Eu tenho que ter mais confiança em Cristo Jesus. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais. Paulo diz assim, eu não só confio em Jesus, eu morri com Jesus. Muitas das vezes algumas pessoas entendem esse versículo literal. Não é literal. A literalidade disso é o pecado. Ele morreu com pecado. Não existe mais pecado em Paulo. Ele entendeu que ele tinha que crucificar o velho homem. Eu tenho tantas coisas para crucificar o Ricardo aqui. Tantas coisas. E eu peço ao Senhor que Ele me dê a vontade e a força pelo Espírito Santo para que eu faça isso. Tudo que os fariseus queriam, até uma legalidade de que era mais fácil de fazer naquela época. Vamos fazer o seguinte, meus pecados vou circuncidar e pronto, mata um bicho e está tudo certo, já tem a salvação. Pagar. Pecado, exatamente. Pagar. Pagar. Fala mais alto. Pagar. Então, olha como é que era mais fácil. Eu pego um bicho, estou cheio de pecado, faço sacrifício, já estou salvo. Não. Depois de beber esse ano, não quero mais. Você vai ter que pagar um preço. Paulo pagou um preço. Todos nós pagamos preço de renúncia. Cada um de nós aqui pagou um preço e vai continuar pagando esse preço. Muitos que ao longo da minha jornada eu vi se falando assim, mas eu sou o melhor músico da minha região. Eu vi pastor falando assim, eu sou o melhor pastor do país.
Parabéns. Porque eu só tenho um pastor. É aquele que mora à destra do Pai. É Jesus Cristo de Nazaré. Não preciso de nada mais do que isso aqui. Palavras bonitas, eloquência no falar, igrejas suntuosas, com luzes brilhantes, acendo uma luz de emergência. Porque o diabo, ele é astuto, ele mora nesse meio. Não estou dizendo que isso é contra a religião. Eu prego o Evangelho. Então você faça e entenda que Paulo, quando fala que crucificou seus pecados, ele entendeu que o único suficiente era Jesus Cristo de Nazaré. Acabou. Mais nada. Não precisa de fazer bandas, não precisa ter coro, não precisa ter nada. O único suficiente é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Paulo falou, eu fui crucificado com Cristo. Ele não diz que foi no Sinédrio, que lá tinha os políticos. Não, foi com Cristo. Ponto. E não tem mais nenhum problema. Me leva a refletir. Quantas das vezes eu pensava em assim, poxa, aqui no Brasil, essa igreja aqui, a minha igreja lá tinha mais de 2.000 membros. Suntuosa. Às vezes a gente ia lá só para ver a banda, mal escutava a palavra de Deus, mal eu era ministrado. Estamos vivendo o verdadeiro Evangelho, queridos. O verdadeiro Evangelho é você entender que a palavra do Senhor, ela modifica e transforma você. O Evangelho é que você possa ler com sua esposa, no seu leito, na sua casa. Tire um momento para ler o Evangelho. Descanse em Cristo. E todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Todas. Está difícil? Crê em Cristo. Ele vai sarar teu coração. Ele vai sarar a tua ferida. Mas você também tem que pagar um preço. Paulo pagou um preço. Era um homem que tinha tudo. Como Tácito, perseguia todo mundo. Tinha posição, tinha dinheiro. Mas naquele dia, naquela estrada empoeirada para Damasco, ele teve um encontro casual para ele, mas Jesus já estava querendo encontrar. Modificou toda a vida dele para um tal ponto que ele escreveu isso. Crucifiquei com Jesus. Eu fico imaginando que fé esse homem teve. Renunciou posição, renunciou dinheiro para ser perseguido e morto. E teve tanta fé que escreveu isso. Paulo não era apenas um profeta que tinha marcas profundas, não com seu encontro com Cristo, não. Paulo teve uma conversão sobrenatural. Ao longo do Evangelho, quantos estiveram nessa conversão? Paulo foi todo aquele que ninguém imaginava que iria acontecer com Paulo, e aconteceu com ele, e ele encontrou com Jesus. Não foi apenas uma mudança de opinião, foi uma mudança de caráter. Paulo não mudou somente a opinião dele, Paulo mudou o seu caráter, Paulo mudou a sua vida, Paulo mudou a forma de caminhar com o Evangelho. E agora Paulo se torna o maior defensor da fé. Quantos de nós aqui
ficou com Jesus. Quantos de nós aqui pode dizer assim, Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje eu vou ter uma fé igual a de Paulo. Vou crucificar o velho homem. Eu vou ter um início novo. Queridos, Deus agora se torna o maior defensor da fé. Paulo se torna o maior defensor da fé. Eu teve alguns devaneios, imaginando você caminhando numa estrada, aí daqui a pouco aparece aquele homem assim. Ele deve ter tido um mix de emoções, que ele já estava com o coração preparado. Deus preparou o coração de Paulo. Mas eu imagino, quando ele viu, eu falei, aí, eu acho que eu pumba desmaiar. Queridos, a fé foi a maior autoridade de Paulo. A maior autoridade de Paulo foi a fé. Porque ele tinha eloquência, ele tinha boas palavras, era um homem estudado, mas o que modificou a vida de Paulo foi nada mais, nada menos que a fé. A fé que todos nós aqui podemos ter. Isso foi o divisor de água na vida de Paulo, foi a sua fé. Não foi as suas obras, foi a sua fé. Todas as cartas que Paulo escreveu, vocês podem observar. Paulo escreveu as suas cartas falando exatamente de fé. A maior parte não. Deus usa todos nós. Todos nós. A todo momento. Às vezes você se depara. Pastor, eu não tenho chamado. Tem chamado. Todos nós temos um chamado. Pode ser o teu chamado diferente do meu. Pode ser o teu chamado diferente do Felipe, mas você tem um chamado. Paulo não tinha um chamado. Tinha? Não. Jesus escolheu Paulo, não sei você agora, você vai ser um homem de fé. Amados, os momentos muito difíceis de cada um de nós aqui, Deus estava conosco. Nos momentos mais difíceis que vocês estão passando, vão passar, Deus está com você. As perseguições, vou dizer uma palavra que Deus diz, né? Xenofobia, perseguições, mas hoje eu entendo que todo tipo de perseguição, todo tipo de xenofobia, ele tem um propósito. Não é te colocar para baixo, é para te fortalecer mais. Pastor, Paulo era fraco, ele perseguia os cristãos, já não era. Mas a sua fé foi tão grande que ele começou a defender a fé perante esse Sinédrio. Ele foi torturado, ele foi preso. E hoje eu me vejo dessa forma. Toda vez que eu sou perseguido, toda vez que eu sou, isso é para aumentar a minha fé. Você tem um chamado. Escuta o teu coração. Escuta o Espírito Santo vai falar com você. Pastor, eu já sei, eu já conheço o meu chamado. Então o que é que você está esperando? Para continuar como Paulo, o caminho da fé. Todos eles foram perseguidos, os apóstolos, sim ou não? Todos os homens de Deus que estão aqui, homens e mulheres de Deus que estão aqui, foram perseguidos, sim ou não? Principalmente no Novo Testamento. Por que eu vou ser diferente? Não vou ser diferente. Pelo contrário, você pior ainda. Quem sou eu? Amados, quantos de nós aqui já viram pessoas abandonando a sua fé? Triste isso.
Nós temos que fazer alguma coisa. Se você souber de alguém que está querendo sair da igreja, vai falar com ela, liga para ela. Ah, mas eu não quero ir para aquela igreja, vá para outra, mas não deixe, não abandone a sua fé. Nós estamos com a porta sempre aberta. O evangelho que a gente prega não é o evangelho de estarmos aqui todo mundo junto, eu quero a minha igreja cheia. Eu quero ganhar almas para Cristo. Se você não sente bem, vai na outra igreja, mas não abandone a sua fé. A sua fé vai salvar. A sua fé salvou Paulo. Queridos, devemos nos colocar à disposição do Senhor. Se coloque-se à disposição do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter a minha fé como Paulo. Eu quero levar o evangelho como Paulo. Eu quero defender a fé de Paulo. Vamos renegar tudo que me afasta de Deus. Às vezes a gente se depara com coisinhas tão pequenas. Pô, mas aquele irmãozinho, né? Aquela irmãzinha não está com uma... Todo domingo ela vem com o mesmo casaco. Bom, que evangelho é esse? Já pensou se ela só tem um casaco? O evangelho não é isso. Eu já falei isso aqui na nossa igreja. O evangelho, se eu tenho 2 casacos, eu tenho que dar um para ela, mas eu vou dar o meu melhor, não vou dar o meu pior. Isso é evangelho. É me importar com o irmão que está sentado do meu lado. E Paulo fez isso pela sua fé. Ele transformou. Quando ele escreveu exatamente isso, que ele foi crucificado. Quando ele escreveu essa carta nos Gálatas, o coração dele estava sofrendo. Ele estava sofrendo. Ele estava em convulsão social dele mesmo. Um homem que tinha tudo, escreve isso, foi crucificado com Cristo. Meu irmão, eu tenho que caminhar muito para chegar a isso. Muito. Amém, mais ainda. Mas nós temos que caminhar um passo depois do outro. Um passo na frente do outro. Eu tenho que ter minha fé melhor hoje do que ontem. E eu tenho que melhorar amanhã. Que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que Paulo, quando escreveu isso, eu tenho a mesma inspiração de escrever: Senhor, hoje eu crucifiquei com Cristo. Hoje eu sou uma nova criatura. Isso muitas pessoas falam quando se batizam, mas poucos exercem. Infelizmente, poucos exercem. Para terminarmos hoje no dia de ceia, eu vou me colocar diante do Senhor. Porque mesmo com tosse, mesmo com gripe, como está todo mundo aqui, nós estamos aqui. Uma vez eu perguntei na igreja, se eu não viesse à igreja no domingo, e naquele domingo, Cristo visitasse a nossa igreja, eu perderia o barco, né? Eu perderia esse encontro. Muitas das vezes, a gente se depara com aquela preguiça boa. Ah, mas hoje está inverno. Não vou hoje. Aí Cristo apareceu. O Espírito Santo me chegou e abençoou. E eu perdi o barco. Nós possamos entender que não é esse pastor, não é com essa igreja. O compromisso que eu tenho com Jesus, o compromisso que eu tenho com o Evangelho, não é religião. Nome na porta não salva ninguém. Denominação não salva ninguém. O que salva é o Evangelho. E que nós possamos entender isso.
nós possamos cada vez mais entender que a religiosidade afasta o homem de Deus, mas o Evangelho e a fé nos aproximam. Amém? Glória a Deus por isso.